Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje vamos discutir um pouco por que o Loki é o melhor vilão da Marvel nos cinemas. E está chegando na Disney Plus mais uma série original focada em um personagem da Marvel, mas dessa vez, diferente de todas as outras séries que eram focadas em heróis, aqui pela primeira vez teremos uma série focada em um vilão, mais especificamente o Loki. E você já parou para pensar que o Loki ele é sim o maior vilão da Marvel? Talvez em questão de filme, para você discutir em questão de grandiosidade, poder, você pode até falar que tem outros que são mais fortes que ele, principalmente o Thanos. Mas eu não estou falando de força, eu estou falando de personagem mesmo. O personagem conseguiu, ao longo dos filmes, se transformar no personagem mais querido da Marvel em questão de vilão. Inclusive, tem muita gente que prefere o Loki do que muitos heróis que são apresentados na Marvel. Talvez ele fique até em top 5 de muita gente em questão de personagens da Marvel no cinema. E isso é uma coisa muito impressionante de se ver. Porque se você fizer uma lista da Marvel nos quadrinhos, eu tenho certeza que o Loki não estaria no top 10 de quase ninguém. Porque nos quadrinhos tem muito mais vilões, e os vilões, até os que são mostrados no cinema, nos quadrinhos são muito mais interessantes a maioria deles. E com isso, o Loki nos quadrinhos, por exemplo, não estaria, por exemplo, no meu top 10. Talvez não estaria nem no meu top 15, por exemplo, o Loki. E no cinema ele facilmente é o grande vilão dos cinemas. Mas já para pensar por que isso aconteceu? Já para pensar que ele é tão grandioso que já ressuscitaram o personagem 3 vezes? Para a gente poder entender toda essa história, entender por que esse personagem é tão querido, a gente tem que primeiro contar como foi a trajetória do Loki dentro do MCU, que é o Marvel Cinematic Universe. Bom, ele começou aparecendo no primeiro Thor. No primeiro Thor, ele não tinha tanto espaço assim como personagem, porque o filme se passa muito na Terra, o Thor é o grande protagonista, e com isso o Loki quase não tem tanto espaço, e com isso ele não conseguiu mostrar tanto quem ele era. E no final do filme, ele morre. É a primeira morte do Loki de 3 que vai acontecer ao longo dessa trajetória dele no MCU. Depois que ele morre, no Thor 1, a gente descobre que na verdade ele não morreu. E ele volta como o grande vilão do primeiro filme do Vingadores. E é nessa parte que começa a aparecer o Loki que o povo ama. Porque diferente do primeiro Thor, ele não tinha muito espaço, aqui deram completo espaço para o personagem ser o que ele deveria ser. Ter todo o carisma, toda aquela coisa de ser sarcástico, a atuação do Tom Hiddleston é fantástica nesse ponto. E aí, ele é o grande vilão do filme e foi aí que todo mundo começou a amar o personagem. Depois que ele saiu do Vingadores 1, ele é preso pelo Thor e ele é preso em Asgard. E com isso, ele aparece em Thor 2. E essa pra mim já é a prova de como o personagem mudou completamente dentro dos cinemas. Porque se parar pra analisar em questão de roteiro, o Loki nem precisava estar no Thor 2. Mas o personagem é tão carismático, ele é tão bem feito, que ele fica lado a lado com o personagem principal. Eu tenho certeza que o Kevin Feige, que é o grande presidente da Marvel, chegou pro diretor e falou assim: olha, o Loki tá fazendo muito sucesso, então você tem que colocar o Loki bastante no filme, porque o povo quer ver ele. Então, colocaram muito ele, praticamente inseriram ele dentro da história. E com isso, ele morre pela segunda vez em Thor 2, O Mundo Sombrio. Nesse filme, ele morre, na verdade ele finge a sua morte, mas pro mundo ali a gente acredita que ele morre até o final do filme, quando ele mostra que na verdade está vivo e que ele matou o Odin e virou o Odin, porque, vale lembrar, o Loki é o deus da trapaça. Depois disso, ele fica um tempo sem aparecer e ele só volta a realmente aparecer em Thor 3, que é o Thor Ragnarok. Quando o Thor vai lá, ele descobre que o Odin não é o Odin, é o Loki. Eles vivem toda aquela aventura atrás do Hulk para parar ela. Tem toda essa premissa, mas mais uma vez o Loki estava muito presente nesse filme. Depois que ele saiu do filme Thor Ragnarok, começa o Guerra Infinita, e logo no começo do Guerra Infinita, o Loki morre. Realmente, pela primeira vez, ele realmente morreu. O personagem Loki morre pelas mãos do Thanos, enforcado no começo de Infinity War ou Guerra Infinita. Daí, só que o lance quando a gente chega no Vingadores Ultimato, eles viajam no tempo, e aí nessa viagem do tempo acaba tendo toda aquela confusão que se passa no primeiro Vingadores. O Loki estava sendo preso já pro Thor para ele ir para Asgard, assim como acontece no Thor 2, mas ele consegue pegar o cubo e consegue fazer com que viaje, com que ele vá para outra dimensão. Não explica exatamente para onde ele vai, mas a gente sabe que para onde ele vai é onde vai começar a série do Loki. E a série do Loki vai se passar nesse momento. Olha como a trajetória dele é interessante dentro do MCU, ele já morreu, já voltou várias vezes, fez tudo o que ele tinha que fazer, mas ele foi o único personagem vilão da Marvel que teve essa trajetória. Nenhum outro teve a trajetória que esse cara teve.
Isso mostrando, e muito disso aconteceu, eu acredito, principalmente porque o povo gosta muito e pede muito esse personagem. Se ele fosse um personagem não tão querido como muitos outros já passaram pelos filmes da Marvel, talvez ele fosse até jogado de lado e aparecer pouco. Mas o carisma dele foi tão grande que fez com que ele ficasse mais. E eu tenho duas opiniões para poder falar por que eu acredito que o Loki é sim o grande vilão da Marvel, o vilão mais querido e mais grandioso da Marvel, até comparado com o Thanos. Eu vou chegar nesse ponto agora, dividido em duas partes. Primeiro é o ator, o Tom Hiddleston. Ele consegue fazer com que o personagem Loki tenha muitas camadas. Quando você está assistindo o filme Thor, qualquer ator que faria o personagem do Loki iria fazer com que todos os filmes que o Loki aparecesse fosse muito parecido com aquele primeiro filme. Ele ia ter aquela trapaça, mas ele ia ser muito mais essa coisa de não ser não ter o carisma. Essa parte do carisma, da malemolência, de fazer com que o povo goste realmente do personagem, eu acho que vem muito do ator Tom Hiddleston. Ele consegue trazer esse personagem. Ele é um ator fantástico. Ele é um ator tão bom que até nos filmes ruins dele, ele tá bem. O filme é ruim e ele tá bem. Aquele filme, por exemplo, Kong, a Ilha da Caveira, eu não gosto do filme. Eu acho um filme fraco. Mas ele consegue trazer uma camada para um personagem dele muito mais de descobrir um mundo novo, da surpresa de um explorador, que é muito interessante. Quando você assiste, por exemplo, o filme Colina Escarlate, ele consegue passar o charme que o personagem dele precisava durante todo o filme. É um outro filme que não funciona muito bem, apesar de ser do gênio Guilherme Del Toro, ter um elenco fantástico. É um filme que não funciona tão bem e o Tom Hiddleston, mais uma vez, entrega tudo aqui no Colina Escarlate. E mostra porque ele é um grande ator, fazendo um papel muito mais de um galã e muito menos de um cara que ele tinha feito nos outros filmes que eu mencionei até agora. E no último filme, que eu também não gosto dele, que é aquele Amantes Eternos, também é um filme que tem uma temática interessante, tem personagens bons, mas o filme não consegue ir, não é um filme bom também. E mais uma vez, ele entrega um papel de um cara que desistiu da vida, depressivo. E eu acho que nesses três filmes diferentes, o Tom Hiddleston mostra como ele é um ator fantástico. E eu acho que ele traz isso muito pro Loki, trazendo todo esse sarcasmo, esse charme, essa coisa que faz com que o povo que está assistindo o filme goste do personagem muito. Eu acho que ele é o primeiro fator muito forte para fazer com que todo mundo goste. Eu não falo isso apenas dentro do cinema, porque dentro do cinema é muito fácil você gostar do personagem por causa de tudo que ele faz mesmo. Mas fora, ele também consegue entregar um carisma muito grande pro personagem do Loki. Eu lembro que teve uma das Comic Cons onde iam anunciar, eu acho que era na Comic Con inclusive, que eles iriam anunciar o filme do primeiro Vingadores, e ele apareceu totalmente vestido de Loki. Ele vive o personagem fora da tela. E esse carisma fora da tela também ajuda muito a fazer os fãs dele criarem uma ligação muito mais forte com o Loki. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto que faz com que o Loki seja um grande vilão da Marvel, seja o principal e maior vilão da Marvel. Por causa do ator que vive ele, que consegue dar camadas e deixar o personagem muito mais interessante do que ele é. Tanto como eu já falei lá atrás, ele é muito mais interessante no cinema do que nos quadrinhos. E o segundo ponto nesse vídeo, pra mim, que faz com que o Loki seja o principal vilão da Marvel, e que muita gente acha que não vai concordar, é a falta de concorrência. A Marvel, apesar de ter personagens fantásticos e terem vilões que funcionam para os seus filmes, nenhum deles é marcante como o Loki e o Thanos. E tudo bem, eles são em outro nível esses dois, mas o resto dos vilões da Marvel, na sua maioria, não são marcantes. A maioria deles são esquecíveis nos seus filmes, mesmo eles sendo muito marcantes nos quadrinhos. Alguém pode falar do Soldado Invernal ou do Zemo, por exemplo. O Zemo, ele ficou muito marcado o que fizeram com ele em Falcão e Soldado Invernal. Se você analisar o Zemo só pelo Guerra Civil, ele é um personagem bem esquecível, porque tá acontecendo tantas coisas em tela que o vilão ficou em segundo plano. Você pode falar do Soldado Invernal, que está presente em um dos melhores filmes da Marvel, que é o Capitão América 2, mas já parou pra pensar que depois daquele ponto, o Bucky só foi melhorando. Hoje ele também é um herói, ele não é mais um vilão. Então, tirando esses dois personagens que poderiam ser comparados, todo o resto, você tem, por exemplo, o Killmonger realmente é um vilão marcante, mas você tem, por exemplo, os filmes do Homem de Ferro, onde nenhum vilão realmente marca você. Você tem, por exemplo, os filmes do Thor, onde os vilões também não marcam, sem ser o Loki, que nem é o principal vilão do filme. Então, os filmes da Marvel carecem de um vilão marcante. E muitos morrem cedo, muitos eles matam de uma forma que não é necessária, outros não têm o carisma. Então, com isso, acaba abrindo o caminho pro Loki, porque vai lembrar, desde a primeira fase da Marvel, onde só tinha Capitão América, Homem de Ferro e Thor, o Loki já apareceu. Ele tá há 10 anos aí sendo o grande vilão da Marvel. Então ele já construiu essa personalidade dele. E já que não teve nenhum vilão à sua volta que conseguiu ser um grande vilão nesse tempo, acaba que
ele acaba nadando de braçada nesse ponto para provar pro público que ele é o grande vilão. Muita gente pode mencionar o Thanos. O Thanos realmente ele é um grande vilão, talvez em questão de maldade, de ideia e tal, ideal, ele seja até maior que o Loki. Mas eu acho que ele não tem o ponto que o Loki tem nesse momento dentro do MCU de conseguir ter sua série própria, por exemplo. Eu não sei se o Thanos claro que qualquer série da Marvel teria muito público. Mas eu acho que o Loki, ele é aquele negócio que você fazer uma série do Loki é certeira. A do Thanos não é tão certeira como a do Loki, por exemplo. O personagem é tão querido pelo público que eles sabem que se eles fizessem qualquer série do Loki, se fosse uma série do Loki preso em Asgard, só conversando com o Thor, muita gente assistiria porque tem o Loki. Então, eu acho que esse é um outro ponto que faz com que o Loki seja o grande vilão do MCU. Falta de concorrência com ele. O Thanos aparece em Infinity War e Ultimato. E já que ele também fica aparecendo em vários filmes muito pouco. Demorou pra ele aparecer também. Foi uma construção lenta pra ele chegar até aí. Foi muito bem feito, óbvio, porque a Marvel praticamente não erra nesses pontos. Mas eu acho que isso também acaba afetando pro Loki ser o grande vilão da Marvel. Então por isso eu acredito que o Loki seja um grande vilão da Marvel. Porque o ator que vive ele é muito bom, é um ator que já provou isso em vários filmes, o quão incrível ele é. O personagem é interessante e o ator conseguiu dar camadas pra ele, mas também tem muito fator da concorrência. Um vilão que tá presente desde o segundo filme da Marvel até hoje, não teve nenhum outro vilão que conseguiu chegar ao ponto dele. E com isso, o Loki consegue nadar de braçada, se tornando o melhor vilão da Marvel até agora no cinema. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, um link tanto para as redes do canal como para minhas pessoais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar o link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, você concorda que o Loki é o melhor vilão da Marvel? Se você não concorda, qual é o melhor vilão da Marvel para você e por quê? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.